Bom dia, professor Leonel, presidente da banca, e aos membros da banca, professora Denise e professor Ricardo. Meu nome é Fernando Luiz Anotelli de Oliveira, sou acadêmico da 10ª fase do curso de Direito da Unisul. Hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, com o objetivo de cumprir um requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Direito. Para tanto, desenvolvi este trabalho monográfico que tem o seguinte título: Candidatura avulsa no Sistema Eleitoral Nacional. Delimitei o tema a partir dos posicionamentos apresentados na audiência pública, convocada pelo ministro Roberto Barroso, realizada na data de 9 de 12 de 2019, para tratar especialmente da viabilidade de candidaturas avulsas no ordenamento jurídico brasileiro, com o objetivo de responder ao seguinte problema: quais posicionamentos prevalecentes, positivos e negativos, apresentados na audiência pública, convocada pelo Supremo Tribunal Federal, para tratar da viabilidade das candidaturas avulsas no Sistema Eleitoral Nacional? A relevância da pesquisa se encontra na possibilidade de vir a ser aplicado pelo Supremo Tribunal Federal o Pacto de São José da Costa Rica, no que se refere à adoção da candidatura avulsa no Sistema Eleitoral Nacional, apesar do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, o qual exige a filiação partidária como condição de elegibilidade. Para alcançar o objetivo geral, que é a análise dos dados coletados e responder ao meu problema, tracei alguns objetivos específicos, que foram distribuídos em 4 capítulos, os quais passo a apresentar. No primeiro capítulo, trato dos sistemas condicionais eleitorais considerados como um complexo de técnicas, métodos e procedimentos que permitem a organização e a aferição da manifestação da vontade dos cidadãos nas eleições. No Brasil, há 2 sistemas eleitorais. O primeiro é o sistema majoritário, estabelecido para os cargos do Poder Executivo, que são o presidente da República, governador de estado e do Distrito Federal, e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Já o sistema proporcional, ele é estabelecido para os cargos do Poder Legislativo, que são os deputados federais, estaduais e distritais, e os vereadores. No segundo capítulo, trato sobre os direitos políticos e os partidos políticos. Os direitos políticos são direitos humanos fundamentais que permitem ao cidadão sua participação direta ou indireta no poder estatal, no governo, na organização e funcionamento do Estado, na tomada de decisões e na definição de políticas públicas. Contudo, o pleno exercício desses direitos depende do preenchimento de determinados requisitos e condições. Assim, tem-se que a elegibilidade é o direito de ser votado, chamado de direito político positivo, e as condições de elegibilidade estão elencadas apenas na Constituição Federal e são regulamentadas por lei ordinária. As condições de elegibilidade são nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de acordo com o cargo escolhido. A causa de inelegibilidade também são expressas na Constituição Federal em lei complementar, podendo ser absolutas ou relativas. Esses direitos são passíveis de privação por perda ou suspensão de forma permanente ou temporária, mas em nenhuma hipótese será permitida sua cassação. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, formados pela livre associação de pessoas com a finalidade de manter o poder político estatal de maneira legítima, assegurar a autenticidade do sistema representativo e o regular funcionamento do governo e instituições políticas, assim como a implementação dos direitos humanos fundamentais. A Constituição Federal garante aos partidos políticos a livre criação, fusão, incorporação e extinção. A Lei 9.096 de 95 e a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.571 de 2018, disciplinam a criação, registro e extinção dos partidos políticos. Entre as principais funções, destacam-se a organização da ação governamental, seleção e indicação de candidatos, busca de recursos financeiros para a promoção de candidatos das campanhas políticas, auxílio e orientação dos eleitores na definição de seus votos. Os partidos políticos sofrem críticas doutrinárias negativas e positivas, dentre as quais destaca-se o excessivo número de partidos, desvirtuamento de suas funções originárias, falta de credibilidade, falta de transparência no uso dos recursos financeiros de forma positiva, ressalta sua essencialidade para o sistema democrático e função de despersonalizadores do poder e detentores de constitucionais do monopólio das candidaturas.
Já no terceiro capítulo, trata da candidatura avulsa, que é aquela em que o candidato não possui filiação partidária, ou se possui, o partido não o indica como candidato oficial. A Constituição de 1988, em seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, determina como condição de elegibilidade a filiação partidária. Já a lei número 13.478 de 2017 reafirmou o princípio da vinculação das candidaturas aos partidos políticos, ao acrescentar o parágrafo 14 ao artigo 11 da Lei 9.504 de 97, dispondo que é vedado o registro da candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Ao tratar dos direitos políticos, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 23, parágrafo 2º, não fala da filiação partidária e também não está expresso a garantia de candidatura avulsa. No panorama internacional, a candidatura avulsa ou independente é aceita em 96 países para eleições presidenciais e legislativas e, em apenas 19 países, entre eles o Brasil, não aceita a candidatura avulsa. A doutrina não nega a importância dos partidos políticos para a existência da democracia. Alguns doutrinadores entendem possível a coexistência dos partidos políticos e da candidatura avulsa. Outros já afirmam que, para a candidatura avulsa ser aceita no Brasil, é necessária uma reforma constitucional. Considerando um equívoco fundamentar a viabilidade da candidatura avulsa no Pacto de São José da Costa Rica. A aplicação do Pacto de São José da Costa Rica na solução de casos relativos a direitos humanos já foi utilizada pelo Brasil em algumas situações, como, por exemplo, a que tratou a questão da prisão civil do depositário fiel, que resultou no tema 60 na edição de súmula vinculante 25, que diz: é ilícita a prisão civil do depositário fiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a função principal de dar a palavra final quando se trata de interpretação do Pacto de São José, já se manifestou em duas oportunidades sobre a exigência da filiação partidária para a disputa eleitoral, uma no caso de Iatama versus Nicarágua e no caso de Castaneda Gutmann versus México. O primeiro caso, que se refere à organização da chamada Iatayama, a organização participava ativamente das eleições regionais na qualidade de associação de inscrição popular no ano 2000. A legislação eleitoral de Nicarágua mudou, eliminando a figura de inscrição popular, exigindo que a organização se transformasse em partido político. As características exclusivas, como línguas, costumes e forma de organização, que as diferenciava dos restantes da população da Nicarágua, foram fundamentais na decisão da Corte Interamericana, a qual concluiu a exigência de condições impostas pela lei. Manteria as comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade e marginalidade, além de violar a Convenção Americana. Desta forma, a Corte Interamericana entendeu que a Nicarágua violou os direitos políticos e o direito à igualdade perante a lei, consagrados nos artigos 23 e 24 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O segundo caso, que é o de Castaneda Gutmann versus México, Castaneda, ele pretendeu se registrar como candidato avulso nas eleições para presidente do México. Contudo, viu-se impossibilitado diante da exigência indispensável de indicação exclusiva por um partido político, fato que violaria o disposto no artigo 23, parágrafo 2º da Convenção Americana. Neste caso, a Corte teve posicionamento diferente, fundamentada na existência de circunstância peculiar que colocasse o requerente em situação de vulnerabilidade e marginalidade, como no caso de Iatama. A Corte ressaltou a validade e a compatibilidade dos sistemas de registro por meio de partidos políticos ou por meio de candidatura avulsa com a Convenção, pois a decisão de qual do sistema é optar de responsabilidade do Estado de acordo com suas normas constitucionais. No quarto capítulo, eu trato da audiência pública número 28, convocada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do agravo em recurso extraordinário, ARE número 1-054-490, de relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, realizada em 9/12/2019. De acordo com o ministro relator, o caso trazido a julgamento extrapola os limites jurídicos. Por este motivo, é necessário dar voz às instituições e partidos políticos, aos movimentos sociais, às associações de direito eleitoral e aos políticos, acadêmicos e especialistas, possibilitando ao Supremo conhecer os diversos
os pontos de vista sobre o tema. O agravo recurso extraordinário busca a rediscussão sobre a possibilidade de candidaturas avulsas no Brasil. Já a audiência pública tem como objetivo conhecer diversos posicionamentos sobre a candidatura avulsa e a possibilidade de ser inserida no sistema eleitoral nacional. Participaram da audiência pública representantes dos poderes, membros dos poderes e instituições oficiais, de partidos políticos, de movimentos sociais, de academias de direito, de escola e acadêmicos. A partir dos 45 posicionamentos apresentados na audiência pública, que resultou em um documento escrito em 309 páginas, foi feita seleção das manifestações efetivamente expressas sobre o tema em questão, que foram divididos em dois grupos, os prós e os contras. A candidatura avulsa e em tópico separado, as manifestações sobre o Pacto de São José da Costa Rica, conforme segue. A análise dos posicionamentos apresentados na audiência pública permitiu conhecer aqueles que prevaleceram sobre os assuntos pré-definidos pelo ministro relator, assim como outros temas interligados e correlatos à candidatura avulsa. Os participantes foram convidados a apresentarem manifestações sobre ser ou não ser papel do Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre o tema, se era indispensável para o Brasil a filiação partidária para fins de candidatura, se a candidatura avulsa irá fortalecer a democracia ou será apenas uma reserva de mercado para os partidos políticos, a possibilidade de aplicação do Pacto de São José de Costa Rica, no caso concreto. Desta forma, foi possível concluir que o posicionamento favorável e prevalecente contra a competência do STF fundamentou-se nos seguintes argumentos. O Supremo é órgão não viciado pelo jogo político, possui legitimidade de atribuição constitucional para debater, decidir e reconhecer a adoção da candidatura avulsa e a aplicabilidade dos pactos internacionais no nosso ordenamento pátrio e ainda para afirmar a literalidade das normas constitucionais. Ocorrendo falha legislativa, justifica-se a representação supletiva do Supremo interpretando a vontade da lei no caso concreto. O posicionamento negativo e prevalecente sobre os partidos políticos baseia-se nos seguintes argumentos. O sistema político está em crise, os partidos estão velhos, arcaicos e em crise, fazem parte de um mundo que não existe mais, precisam de reformulações, são oligarquias sem vida democrática interna e acomodadas em seu absoluto poder, corrompendo o sistema político e a própria democracia. Hoje, mais parecem grandes empresas estatais, contando com os grandes orçamentos, sem necessidade de prestação de conta e sem nenhuma vinculação com os militantes. Tanto no âmbito internacional quanto no nacional, os partidos políticos estão entre as entidades de menor confiabilidade da população, atraindo cada vez menos filiados. O monopólio a eles atribuído apresenta uma barreira intransponível para grande parte da população, pois estão desconectadas e desalinhadas do interesse do cidadão, fugindo por completo da concepção originária e de intermediadores entre o povo e o Estado, tornando-se atravessadores e defensores monopólios da candidatura de forma corporativista. O posicionamento positivo e prevalecente sobre a candidatura avulsa fundou-se nos seguintes argumentos. Ele é um mecanismo presente em 90% das democracias no mundo, que servirá como garantia dos Estados de Direito, representando o cidadão, permitindo a este o efetivo poder da cidadania, poder de votar e ser votado, sem imposições que lhe retirem a individualidade, resultando no fortalecimento da democracia. Permitirá ainda a participação de subrepresentados na atual democracia, que são mulheres, negros e indígenas, cidadãos de baixa renda, entre outros, diminuindo a distância entre os cidadãos e a política, aumentando a oxigenação da política para o fortalecimento da democracia e prevenção da corrupção. Eliminará o monopólio dos partidos, possibilitando que a sociedade participe de forma ativa e efetiva nos processos eleitorais, assegurando a efetividade aos direitos e garantias fundamentais, sendo viável na ordem constitucional por não afrontar cláusula pétrea e alargar o exercício de pleno gozo de direitos políticos. O posicionamento negativo e prevalecente quanto à competência do STF baseia-se nos seguintes argumentos. No âmbito de uma democracia, a tomada de medidas de primeira ordem é atribuição do Congresso.
No caso concreto, existe debate político, o que foge da competência do Poder Judiciário, pois o debate judicial não tem a devida expressão da maioria da sociedade para mudar um tema constitucional. Existe a necessidade de reforma do sistema eleitoral nacional, de reforma constitucional, que só é feita por emenda constitucional, com a participação da sociedade e através da sua representação popular no Congresso. A análise do mérito do caso é a função essencial do Congresso. O posicionamento positivo e prevalecente sobre os partidos políticos foram poucos e fundaram-se nos seguintes argumentos. Os partidos políticos possuem relevante papel de fiscalização dos mandatários, dos seus membros e das diretrizes partidárias dentro do parlamento, eles proporcionando o fortalecimento dos grupos, das ideias, evitando maior fragmentação da política. São considerados importantes filtros ideológicos em razão da desmensurada utilização das mídias sociais nas campanhas eleitorais. Acreditam que, por pior que seja a Casa Legislativa, pior seria sem ela, valendo a mesma regra para os partidos políticos, pois são as ferramentas de aproximação entre os candidatos e eleitores. Desempenham um papel relevante na coordenação dos trabalhos políticos no Legislativo, indicando representantes para as várias comissões e na formação de maioria e aprovações das leis. O posicionamento negativo e prevalecente sobre a candidatura avulsa, em alguns casos, os argumentos apresentados tomaram por base os trabalhos de pesquisas nacionais e internacionais. Assim, o representante da OAB informou que 11 estados da federação são contra a candidatura avulsa, pois só irão fortalecer o individualismo. A impossibilidade do candidato avulso conseguir obter recursos públicos impedirá sua visibilidade, favorecendo o abuso econômico e a disputa pelos mais afortunados. A adoção da candidatura avulsa resultará no enfraquecimento e esvaziamento dos partidos políticos e da própria democracia, prestando-se a entender anseios de setores minoritários na sociedade brasileira, proporcionando o aprofundamento do vício do personalismo político. Trará, assim, ainda embaraços na relação parlamento-governo e parlamento-executivo, aumentando o poder de barganha dos parlamentares eleitos de forma avulsa. Propiciará os candidatos laranja, considerados simples instrumento para governar. A candidatura avulsa não é a solução para nada, mas pode representar um problema pior que os partidos políticos, comprometendo gravemente a funcionalidade das casas legislativas, contrariando a regra constitucional do pluripartidarismo, não aumentando a pluralidade da democracia, agravando a situação atual. É absolutamente inviável no sistema proporcional, pois a proporcionalidade é feita pelos partidos políticos. Portanto, o sistema precisa dos partidos. Em todo mundo, em qualquer democracia, o processo político e o Congresso são organizados por partidos políticos. Há quem a considere irrelevante e outros que considere perigosa para a manutenção da ordem democrática, com efeitos colaterais muito graves para a sociedade. É necessária uma reforma legislativa de grande porte para adequar a candidatura avulsa no atual sistema eleitoral brasileiro. O posicionamento prevalecente sobre o Pacto de São José da Costa Rica foi desfavorável sua aplicação sob o argumento de que já se encontra internalizado no nosso ordenamento jurídico como norma supralegal, portanto, sem status de emenda constitucional, isso que é aprovado antes da emenda constitucional de 45 de 2004 e, assim, subordinado aos ditames da Constituição Federal, que exige a filiação partidária para disputar as eleições. Desta forma, eu concluo a apresentação do meu TCC, apresentando as principais referências utilizadas no meu trabalho e agradecendo mais uma vez aos professores que me assistem, como todos aos quais tive o privilégio de ser aluno, pela dedicação, ensinamentos e apoio durante essa caminhada. Meu muito obrigado.